Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje... Nossa, eu falei... Como é que eu falei? Episódio de hoje? Não, vamos fazer de novo, né? Não, vamos continuar. Arábias, de James Joyce. Sério que nós vamos ficar Sim, assim? vai. O escritor irlandês que criou, por meio da ficção, o seu próprio pai espiritual. Vamos falar também de Ulisses. Vamos falar Harold Bloom. desse escritor cheio de quebra-cabeças pra montar, né? Nossa, tem tanta coisa pra falar sobre ele. Inclusive, esse conto tem um quebra-cabeça também, mas no final a gente vai revelar o que a gente achou dele, né? Qual que é o significado por trás. Boa leitura! Arábias, de James Joyce. A North Richmond Street, sendo um beco, era uma rua calma, fora a hora em que a escola dos irmãos cristãos liberava os meninos. Uma casa desabitada de 2 andares ficava no fundo do beco, isolada dos vizinhos num terreno quadrado. As outras casas da rua, conscientes das vidas decentes que abrigavam, ficavam se olhando com imperturbáveis semblantes castanhos. O antigo morador da nossa casa, um padre, tinha morrido na sala de estar dos fundos. Um ar rançoso de ter ficado tanto tempo encerrado tomava cada cômodo, e o quarto de despejo atrás da cozinha estava entupido de uns papéis inúteis. Entre eles, eu achei uns poucos livros de capas de papel, de páginas engruvinhadas e úmidas. O Abade, de Walter Scott, The Devout Communicant e As Memórias de Vicó. Gostei mais deste último porque as páginas estavam amarelas. O jardim tomado de mato atrás da casa continha uma macieira central e uns arbustos perdidos embaixo de um dos quais eu achei a bomba de bicicleta enferrujada do antigo morador. Ele tinha sido um padre muito caridoso. No testamento, ele deixou todo o dinheiro que tinha para a caridade e a mobília da casa para a irmã. Quando os dias curtos de inverno chegavam, a noite caía antes de nós termos jantado direito. Quando a gente se encontrava na rua, as casas tinham ficado sombrias. O espaço de céu sobre nós era do tom de um violeta furtacor. E para ele, os postes da rua erguiam suas débeis lanternas. O ar frio aferroava e a gente brincava até o corpo reluzir. Os nossos gritos ecoavam na rua calada. A toada da nossa brincadeira nos levava pelas ruelas escuras enlameadas, atrás das casas onde nós desafiávamos as tribos sujas dos casebres e até as portas dos fundos dos escuros jardins gotejantes, onde odores se elevavam das fossas, e a negros estábulos fragantes, em que um cocheiro alisava e penteava o cavalo ou tirava música chacoalhando os arreios de fivelas. Quando nós voltávamos à rua, a luz das janelas das cozinhas tinha coberto as fachadas. Se alguém via meu tio dobrando a esquina, a gente se escondia na sombra, até ver que ele estava em casa em segurança. Ou se a irmã do Mangã aparecia na porta para chamar o irmão para o chá, a gente ficava olhando lá da nossa sombra, enquanto ela espiava para um lado e para o outro da rua. Nós esperávamos para ver se ela ficava ou entrava, e se ficava, saíamos da sombra e caminhávamos resignados até a porta do Mangã. Ela estava esperando por nós, com o vulto definido pela luz da porta entreaberta. O irmão dela sempre a provocava antes de obedecer, e eu ficava junto da grade olhando para ela. O vestido dela balançava no que ela movia o corpo e a corda macia do seu cabelo batia de um lado para o outro. Toda manhã eu ficava deitado no chão da sala da frente, olhando a porta dela. A persiana ficava baixada até quase tocar a soleira para ninguém me ver. Quando ela saía pela porta, o meu coração dava um pulo. Eu corria para a entrada, pegava os meus livros e ia atrás dela. Ficava com aquele vulto castanho sempre à vista. E quando a gente chegava perto do ponto em que os nossos caminhos se separavam, eu acelerava o passo e passava por ela. Isso acontecia toda manhã.
Eu nunca tinha falado com ela, a não ser uma palavrinha à toa de vez em quando, e, no entanto, o nome dela era como uma convocação para todo o meu sangue tolo. A imagem dela me acompanhava até aos lugares mais hostis ao romance. Nas tardes de sábado em que a minha tia ia fazer compras, eu tinha que ir ajudar a carregar os pacotes. A gente caminhava pelas ruas que iam se abrindo, embauroados por bêbados e pechinchadeiras, entre as pragas de operários, as agudas ladainhas dos rapazes das vendas, que ficavam de sentinela junto aos barris de bochechas de porco, o canto anasalado dos menestréis de rua, que cantavam uma moda sobre o Donovan Roça, ou uma balada sobre os problemas da nossa terra. Esses ruídos convergiam em uma única sensação de vida para mim. Eu imaginava que portava meu cálice em segurança por entre uma malta de inimigos. O nome dela me vinha aos lábios vez por outra em estranhas orações e loas que nem eu mesmo compreendia. Meus olhos viviam cheios de lágrimas, eu não sabia dizer o porquê. E de vez em quando, uma inundação que me vinha do coração parecia se derramar no meu peito. Eu pensava pouco no futuro, não sabia se um dia ia ou não falar com ela, ou se falasse, como ia poder lhe dizer de minha confusa adoração. Mas meu corpo era como uma harpa, e as palavras e os gestos dela eram como dedos que me corriam por sobre as cordas. Uma noite, eu entrei na sala de estar dos fundos em que o padre tinha morrido. Era uma noite escura de chuva e não havia sons na casa. Por um dos vidros quebrados, eu ouvia a chuva pespegar-se em gotas sobre a terra, as finas agulhas incessantes da água saltando nos canteiros empapados. Algum poste distante ou uma janela iluminada reluzia abaixo de mim. Eu estava grato por poder ver tão pouco. Meus sentidos todos pareciam desejar se velar, e sentindo que eu estava prestes a escapar deles, apertei bem as palmas juntas até tremerem, murmurando: "Ah, amor! Ah, amor!" muitas vezes. Finalmente, ela falou comigo. Quando me dirigiu as primeiras palavras, eu fiquei tão confuso que não sabia o que responder. Ela perguntou se eu ia às Arábias. Eu não lembro se respondi que sim ou que não. Ia ser um bazar esplêndido. Ela disse que adoraria ir. "E por que é que você não pode ir?" eu perguntei. Enquanto falava, ela ficava girando um bracelete de prata no pulso sem parar. Ela não podia ir, disse, porque ia ter um retiro no convento naquela semana. O irmão dela e mais 2 meninos estavam brigando por causa dos bonés, e eu estava sozinho junto da grade. Ela segurou uma das barras, curvando a cabeça na minha direção. A luz do poste da frente da nossa porta pegou a curva branca do pescoço dela, iluminou-lhe o cabelo que restou ali e, caindo, iluminou a mão sobre a grade. Ela caiu-lhe por um lado do vestido e bateu na barra branca da anágua, que mal se entrevia com ela ali parada à vontade. "Sorte é tua", ela disse. "Se eu for", eu disse, "te trago alguma coisa." Que tolices inumeráveis inutilizavam a minha cabeça, dormindo ou acordado, depois daquela noite. Eu queria aniquilar os dias intermediários tão sem graça. Eu lutava com o trabalho na escola. À noite no quarto e durante o dia na sala de aula, a imagem dela aparecia entre mim e a página que eu fazia força para ler. As sílabas da palavra Arábias eram sopradas para mim através do silêncio em que a minha alma se refestelava e projetavam sobre mim um encanto oriental. Pedi permissão para ir ao bazar na noite de sábado. Minha tia ficou surpresa e torceu para não ser alguma coisa da maçonaria. Eu respondi a poucas perguntas em sala. Vi o meu mestre passar da amabilidade à severidade. Ele esperava que eu não estivesse começando a ficar encostado.
Eu não conseguia pôr ordem nos meus pensamentos errantes. Mal tinha paciência com o trabalho sério da vida que, agora que se via entre mim e meu desejo, me parecia coisa de criança, coisa feia e monótona de criança. Na manhã de sábado, eu lembrei ao meu tio que queria ir ao bazar à noite. Ele estava remexendo no cabideiro da entrada, procurando a escova de chapéu, e me respondeu seco: eu sei, guri. Como ele estava na entrada, eu não podia ir para a sala da frente para ficar deitado diante da janela. Saí de casa de mau humor e fui andando devagar até a escola. O ar estava impiedosamente duro e o meu coração já me punha medo. Quando cheguei em casa para jantar, o meu tio ainda não tinha passado em casa. Mas ainda era cedo. Fiquei sentado encarando o relógio um tempo e quando o tic-tac começou a me irritar, saí dali. Subi a escada e ganhei a parte superior da casa. Os cômodos altos, frios, vazios e melancólicos me libertaram e fui de cômodo em cômodo cantando. Pela janela da frente eu via meus camaradas brincando na rua lá embaixo. Os gritos deles chegavam a mim enfraquecidos e indistintos, e apoiando a testa contra o vidro frio, fiquei olhando a casa escura em que ela morava. Posso ter ficado ali 1 hora, vendo apenas a figura envolta em vestes castanhas que a minha imaginação projetava, tocada discretamente pela luz do poste no pescoço curvo, na mão sobre a grade e na barra sob a saia. Quando desci de novo, encontrei a Sra. Mercer sentada diante do fogo. Era uma velha faladeira, viúva de um penhoreiro, que colecionava selos usados para algum propósito pio. Tive que aturar a fofoca da mesa de chá. A refeição se prolongou para além de 1 hora e nada ainda do meu tio. A Sra. Mercer se levantou para ir embora. Ela lamentava não poder esperar mais, mas já passava das 8 e ela não gostava de ir para a cama tarde porque o ar da noite lhe fazia mal. Depois que ela saiu, eu comecei a andar para cima e para baixo pela cozinha, cerrando os punhos. A minha tia disse: "Acho que você bem pode ter que largar mão desse bendito bazar por hoje." Às 9 horas, eu ouvi a chave do meu tio na porta da entrada. Ouvi ele falar sozinho e ouvi o cabideiro balançar quando recebeu o peso do sobretudo dele. Eu sabia interpretar esses sinais. Quando ele estava já na metade da janta, pedi para ele me dar o dinheiro para eu ir ao bazar. Ele tinha esquecido. "Já está todo mundo no terceiro sono 1 hora dessas", ele disse. Eu não sorri. A minha tia lhe disse firme: "Não dá para você dar o dinheiro para ele poder ir de uma vez? Você já o fez esperar demais." Meu tio disse que lamentava muito ter esquecido. Ele disse que acreditava no velho ditado: "Nem só de pão vive o homem." Perguntou aonde era que eu ia, e quando eu disse pela 2ª vez, ele perguntou se eu conhecia o adeus do árabe a seu corcel. Quando eu saí da cozinha, ele estava prestes a recitar os versos iniciais para minha tia. Eu apertava bem um florim na mão enquanto marchava pela Buckingham Street, rumo à estação. A visão das ruas fervilhantes de compradores e deslumbrantes de luz a gás me fez lembrar o propósito da minha jornada. Sentei-me num vagão da 3ª classe de um trem deserto. Depois de um atraso intolerável, o trem foi saindo da estação lentamente. Ele ia se arrastando por entre casas decrépitas e por sobre o rio cintilante. Na estação Westland Row, uma multidão se espremia contra as portas do vagão, mas os funcionários afastavam a todos, dizendo que era um trem especial para o bazar. Segui sozinho no vagão vazio. Em poucos minutos, o trem encostou numa plataforma de madeira improvisada. Saí para a rua e vi pelo mostrador iluminado de um relógio que eram 10 para as 10. Diante de mim estava um prédio enorme que ostentava o nome mágico. Eu não conseguia achar nenhuma entrada de 6 pence. E com medo de que o bazar fosse fechar, passei rápido por uma catraca, entregando um xelim a um sujeito com cara de cansado. Eu me vi num grande salão cingido a meia altura por uma galeria.
Quase todas as barracas estavam fechadas e a maior parte do salão estava no escuro. Reconheci um silêncio como o que toma uma igreja depois do serviço. Caminhei timidamente até o centro do bazar. Havia algumas pessoas reunidas em volta das barracas que ainda estavam abertas. Diante de uma cortina sobre a qual estavam escritas em lâmpadas coloridas a palavra Café Chantan, 2 homens contavam dinheiro numa salva. Fiquei ouvindo as moedas que caíam. Lembrando com dificuldade por que tinha vindo, eu fui até uma das barracas e examinei os vasos de porcelana e os floridos conjuntos de chá. Na porta da barraca, uma moça estava conversando e rindo com 2 cavalheiros. Percebi o sotaque inglês deles e fiquei vagamente ouvindo a conversa. Ah, mas eu nunca disse uma coisa dessas. Ah, mas disse sim. Ah, não disse não. Ela não disse? Disse que eu ouvi. Ah, mas que lorota! Ao me perceber, a moça veio e perguntou se eu queria comprar alguma coisa. O tom de voz dela não era encorajador. Ela parecia ter falado por alguma noção de dever. Eu fiquei humildemente olhando os grandes jarros que ficavam como guardas orientais dos 2 lados da escura entrada da barraca e murmurei: Não, obrigado. A moça mudou a posição de um dos vasos e voltou aos 2 rapazes. Eles começaram a falar do mesmo assunto. 1 ou 2 vezes a moça me lançou um olhar por sobre o ombro. Fui ficando diante da barraca daquela moça, conquanto soubesse ser vã minha estada, para deixar mais real o meu interesse pelo que ela vendia. Aí, lentamente dei as costas e fui até o meio do bazar. Deixei 2 moedas de pence caírem suaves contra a de 6 que tinha no bolso. Ouvi uma voz gritar de um extremo da galeria que as luzes estavam apagadas. A parte superior do salão estava agora completamente escura. Erguendo os olhos para as trevas, eu me vi como uma criatura movida e ridicularizada pela vaidade. E meus olhos arderam de angústia e de raiva. E esse foi Arábias, de James Joyce. A história de um menino apaixonado pela irmã do amigo. Bom resumo. E aí ele terminou na fossa, né? Terminou malzão, né? Nossa, tem tanta coisa pra falar. Então, esse conto aí, a gente teve certa dificuldade pra entender ele, né? Você aí, leitor de ouvido... Você que acabou de ouvir aí, primeira vez. Não, e você que é expert em James Joyce, você jogue luzes para coisa? nós. Não, é que quando eu terminei de ler a primeira vez, eu falei, gente, o conto, ele tem uma evolução lindíssima, né? Muita descrição legal. Envolvente e tal. Você daí fica ele pela termina, descrição até. Falei, peraí, fui pra próxima página, não, acabou o conto. Tem certeza que acabou? Tá, li uma segunda vez, não me convenci. Na terceira leitura foi pra fazer a gravação, terminei a gravação assim, acho que talvez tenha me convencido desse final. Daí fiz a escuta do episódio e uma coisa que você me falou que me atentou pra uma circunstância. Né? Então a gente o que a gente acabou de ler aí e ouvir foi a história de uma pessoa que, digamos, criou muitas coisas na cabeça dela e essas coisas acabaram não se tornando realidade, né? Então, digamos que uma história, assim, platônica estava acontecendo ali dentro Como o próprio amor já era, né? Dentro do fluxo de consciência ali do personagem. E isso acabou tudo indo por água abaixo, assim, esse sonho... Ou moeda dentro do bolso. Esse sonho idealizado por ele. Então, o que aconteceu ali no conto ali, se você, como eu, de primeira, não pegou, né? Que depois que eu ouvi, daí é isso. Ele foi, né, pra esse bazar ali, terminou com ele... ali querendo comprar presentes para a amada dele, né? Impressionar a menina. E ela nem fez nada, nem deu, tipo... ela nem deu sinal, nada. Ela só conversou ali com ele e ele tava com
tudo aquilo idealizado na cabeça dele, que ele falou, né, vou lá no bazar, eu preciso ir lá comprar esse presente e tal. Porque... É que ele prometeu pra ela. A única vez que ela falou com ele, ela falou assim, você vai na Arábias? Sim. Ele, não sei, por que você não vai? Ah, eu não posso, tem um retiro. Ah, então se eu for, eu compro uma coisa pra você. Então ele, como um gentleman, como um cavalheiro, prometeu que ia trazer um presente pra ela, foi por isso. E esse presente, na cabeça dele, tava cheio de segundas intenções, né? Cheio de fantasias. Daí ele chegou ali, tudo fechado já, aquela tristeza no salão. E ele nem tinha dinheiro suficiente. E ele não tinha dinheiro suficiente pra comprar aqueles vasos ali, a atendente mal deu bola pra ele, né? Então... foi tudo contra a expectativa dele. Então, na real, eu faço algumas leituras também, bem legal isso. E também que é um amor adolescente, né? É um menino. E a garota única que tava lá ainda na lojinha, conversando com outros 2 rapazes, também tava vivendo essa pegada de um amor adolescente. Por isso que ela também não deu tanta atenção pra ele. Pode ser também. Pode ser. E aí eu ia falar... Esse fluxo de consciência acontece durante o conto todo, né? A gente já vai voltar no fluxo de consciência, que o James Joyce foi, assim, digamos que um dos precursores, né? Do fluxo de consciência, que depois a Virginia Woolf trouxe com bastante força também. E T.S. Eliot também. Que é essa coisa de acontecer na cabeça, tudo, né? E eu me liguei nisso quando eu comparei ele ao conto lá, eu te falei, né? O dia em que nasceu, viveu e morreu, minha inspiração. Isso, é o conto de quem Arthur Azevedo. Do Arthur Azevedo, que a gente já fez aqui no Leitura de Ouvido, que é também sobre um adolescente que cria tudo isso na cabeça. Que vai pro baile do aniversário da menina. Diria que é muito mais cômico até, né? Tem uma pegada mais brasileira, assim, digamos, bem cômico esse conto, mas também que tem essa influência, né? É legal a gente avaliar isso, que num fato natural, né? A gente vê na vizinhança os jovens se apaixonando o tempo todo, né? Ah, fica de olho. Pergunta, olha essa justa que eu vou te jogar agora. Você se apaixonou pela irmã de algum amigo que você teve na infância e adolescência? Amigo? Olha só, gente, o que eu tô perguntando pra ele? Só se eu tinha algum amigo que era o seu irmão, que daí eu me apaixonei por você. A saída dele é espetacular, né? Mas eu acho que se você tem aí mais de 15 anos, né, dá pra dizer, você já teve essa coisa de fantasiar coisas na cabeça, coisas que não estão acontecendo de verdade. Então, o que é muito legal do trabalho do James Joyce é que ele na vida adulta, né, ele trouxe isso, né, de você... E ele parte de um fato cotidianíssimo, né, pra criar algo muito espetacular, né? Sim, eu acho que também não é tanto reservado para adolescência, né? Eu acho que a adolescência talvez tenha mais essa predisposição para ir para casos de amor, mas quando adulto você tem isso também, daí de diversas outras formas, né? De formas sociais, assim, você fica passando tudo na cabeça. Muito do que acontece no seu dia passou dentro da tua cabeça, né? E você não externalizou muita coisa. Então, o James Joyce explora muito bem isso, não só na adolescência, como é no caso do conto de hoje, como também na vida adulta, que é no caso de Ulisses, né? E muitas outras obras dele. E o que torna a obra dele incrível é justamente ele descrever com essa brilhanteza o que passa na cabeça, né? Que às vezes é tão difícil a gente definir em sentimentos, né? Definir em palavras o que a gente tá vivendo em sentimentos. Isso mesmo. Tanto que tem livros dele que tem parágrafos que não fazem sentido nenhum, assim, na forma, digamos, estrutural de literatura. Ele tenta fazer isso que você falou mesmo, tentar fazer um espelho da mente, né? Com palavras, que é algo muito louco de você ler, assim, por isso que muita gente não entende o que ele fala, mas se você entrar ali na pira dele, né, você vai ver que ele tá colocando um espelho na frente da mente das pessoas. Né? E ele conjectura, será que um dia ela vai falar comigo? Aí tem aquela cena da chuva, né, que pra mim ela significa algo que eu acho que eu não vou falar aqui. Fale. Não, gente, pensa comigo. Eu vou voltar e ouvir, porque você falou isso, mas será? Mas eu vou voltar e ouvir, mas algo veja polêmico. Que eu me empenhei, eu fiz assim, amor. Sim. O menino vai pro quarto sozinho, dos fundos, lá onde o padre morreu, ele não tá nem aí, que o padre morreu lá.
pensando na vizinha ali, né? E tá chovendo, e tá tudo escuro, e ele agradece por não ter visibilidade na janela. Então o que ele foi fazer ali, aí fica na sua... pra cada um decidir, né? Você achou que foi isso? Pra mim passou despercebido, mas eu vou voltar e ouvir mais uma vez pra ver se tem isso. E também faria sentido, porque o James Joyce era conhecido por fazer piadas sujas. Não nesse caso que é uma piada, mas ele trabalhava com isso também, né? Inclusive, teve obras censuradas depois nos Estados Unidos. O próprio Ulisses foi acusado de pornografia, né? Sim. E quando saiu no Reino Unido e nos Estados Unidos, a obra ficou proibida. Então, Ulisses saiu em 1922, ficou proibida até 1936. Até que um juiz falou, não tem subversão, não tem pornografia. Daí a obra foi liberada. É isso aí. Mas quando saiu Ulisses, também teve um leitor que comprou toda a primeira edição e queimou. E isso também fez com que o Ulisses... Bom, ele ia e vinha, e também tem um lance das guerras, né? Que a vida dele foi entrecruzada com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Bastante também, né? Deixa eu pegar eu vou dar um ataque de oportunidade, que eu lembrei de uma coisa agora. Uhum. Se você está nos ouvindo aí, você... teve a tua interpretação desse conto, eu vou abrir uma caixinha de pergunta aí, se você tá ouvindo pelo Spotify, é uma enquete que você pode rolar pra baixo aí e responder. O que você... qual que foi o significado desse conto pra você, né? Pra nós foi esse, agora a gente já entregou o nosso. Mas busca aí, antes da gente ter te falado, qual que era o significado pra você e escreve aí embaixo que a gente pode compartilhar aí no próximo Leitura de Ouvido. Nossa, vai ser super legal. Então, finalmente ela falou com ele, ficou essa expectativa e ele resolve batizar o conto de Arábias. Muito legal, eu achei que esse encanto oriental ele traz pra dentro do conto e tem alguns elementos que ele trabalha no conjunto da sua obra que é interessante a gente falar, como, por exemplo, essa questão da religião, né? Esse... Igreja Católica presente, então tem 2 momentos aqui. A menina falou, eu não vou porque eu vou no retiro. E depois, quando o tio vai dar o dinheiro pra ele usa aquele famoso, né? Nem só de pão vive o homem. Que a gente escuta bastante dentro do cristianismo, né? Os católicos da Irlanda são ainda, né? É muito fervoroso, assim, então tinha esse clima católico bem forte, né? E outra coisa é o nacionalismo irlandês, que ele trabalhou em todo Dublinenses, então para contextualizar para o nosso leitor, né? Arábias tá dentro de Dublinenses, que é a primeira obra dele, livro de contos, saiu em 1914, mas ele escreveu ainda em 4, né? Então ficou ali 10 anos... para sair mesmo a obra, mas a gente percebe que ele é um escritor extremamente maduro e rebuscado, né? Isso não tem que ver. O último romance dele também levou 10 anos para escrever e ele morreu 2 anos depois, né? E que é o nome Finnegan's Wake, né? Então é bem legal a gente falar que ele também é bem considerado. Esse no Finnegan's Wake que você falou, ele inventa, inclusive, diversas palavras. É uma mistura de línguas, na verdade, o livro. E ele fez meio que uma mímica ali do que Shakespeare fazia, né? Então ele pegou e juntava palavras para fazer... cacofonia é o nome quando faz isso? Cacofonia é quando fica feia a pronúncia, né? Isso. Tem outro nome quando faz palavra. Que é neologismo. Isso, neologismo. Na língua portuguesa a gente chama de neologismo. Então ele, nesse livro aí, eu nunca li, né? Esse Finnegan's Wake. Mas eu vi que ele é um livro ainda mais complicado de se ler do que Ulisses, por ele ter muitas palavras desconhecidas, né, que ele inventou. E tem uma história de background bem legal que sustenta Finnegan's Wake. Então, os amigos, e sustenta todo o universo que a gente tem hoje ainda presente do James Joyce na nossa vida, que é o Bloomsday, né, que é o dia que se passa o romance de Ulisses. Então, o que rola? Os amigos do James Joyce resolvem fazer essa comemoração do Bloomsday, e isso começa... Deixa eu pegar as datas aqui que eu anotei. Em 1924, eles ofereceram uma festa... Foi depois da morte dele? Não. Ele publicou em 22. 2 anos depois, os amigos falaram... vamos fazer uma festa pra você, já que você tá nessa empreitada literária de fazer esse grande romance, que era o Finnegan's Wake, né? Então, ele já... Quem é amigo saca o quanto o cara se empenhou pra fazer. Gente, 1000 páginas. Você precisa de pelo menos 20 horas pra ler Ulisses, corridas, né? Sim.
É um trabalhão. É um trabalhaço. Né? Ainda mais com toda essa profundidade, né? Que até hoje as pessoas estão descobrindo algo sobre É verdade. Então, os amigos... O que eu achei muito legal é que o Bloomsday começou com os amigos oferecendo a festa pra ele. E depois isso continuou, né? E se firmou e acontece em vários países. E no Brasil acontece em vários estados. Né? O de São Paulo é o mais emblemático, que em 1988 o Haroldo Campos começou. Ele organizou o evento até 2003, quando ele morreu. E esse evento nunca deixou de ter. Todo 16 de junho, né? Que no livro é o 16 de junho de 1904, tem a comemoração do Bloomsday. Que é o quê? Eles recitam, né, várias partes do livro, é isso? De Ulisses? Como é que é? Eu acho que cada lugar... na verdade é um evento pra celebrar, né? Pra celebrar a obra de James Joyce. Eu acho que começou como indo às ruas e de certa forma declamando, né, os versos de Ulisses. Pra quem não leu, né, e não conhece, nunca ouviu falar, que é possível, né? Porque a gente tem tantas obras, Sim. É bom a gente situar. Então, é o Leonard Bloom, que é também esse pai da ficção, né, que eu falei ali na abertura do episódio. Então, ele é considerado como se fosse o pai da ficção que o próprio James Joyce criou para ele mesmo. Então, é o Leonard Bloom. Então, esse romance, ele é o Dedalus e o Leonard Bloom andando pelas tavernas, é um né, personagem de do Dublin. livro dele, né? São os dois personagens. Então, o Telêmaco seria o Dedalus, o Leonard Bloom é o próprio Ulisses, né, que ele faz essa releitura da Odisseia de Homero, mas no mundo atual. E você falou algo muito legal que eu quero que você repita aqui. Sim. Então vamos falar das obras e depois acho que a gente entra mais na vida do autor mesmo, no né? Final, Então, Ulisses, ele fez esse movimento invertido. Ali, como Ulisses era um grande guerreiro lá, né? Uma pessoa da epopeia. Honrosa e tudo mais. Ele faz aqui no livro Ulisses, ele pega a vida de um everyday man ali. De um cara que a esposa tá tendo caso com outro homem, que passou por um luto e ele passando por um luto na família. E ele faz essa volta por Dublin, assim como a Odisseia, né? Ele faz uma volta, assim, passa por vários lugares e pra tentar, da forma máxima possível, evitar chegar em casa, né? Pra não, enfim, não lidar com aquilo. Então, ele passa por todos os Dublin inteira ali, enfim, cemitério, pubs e tudo mais, e muito nesse fluxo de consciência, tudo passando ali dentro da cabeça dele, né? Assim como a gente viu no conto de hoje. E aí ele... tem gente que fala até sobre Ulisses que se Dublin fosse destruída, você pegava Ulisses e conseguia fazer uma cópia de Dublin de tão boa que era... A reconstrução da cidade. De tão boa que é a descrição ali do James Joyce. Incrível. Incrível, e pensar que ele tinha responsabilidades dentro da família, imaginando assim, né, que ele é o filho mais velho de 10, né? Nossa. Então, ele é o filho mais velho de 10, a família tinha um pouquinho de prosperidade. Eu encontrei lugares dizendo assim, nasceu numa família abastada e rica, teve uma rica educação, e encontrei, nossa, nasceu numa família paupérrima. Aí depois fui descobrir que a família teve um pouco de prosperidade e logo depois caiu na pobreza, né? Então, o próprio James Joyce passou por dificuldades financeiras em vários momentos da vida. Né? E tanto por essas coisas de se exilar, né, de sair da Irlanda e ir para outros países, foi viver na Europa ali aquele tempo, a gente pode falar isso com mais detalhes. Sim. Mas ele dava aulas, por exemplo, de língua inglesa quando estava em Paris para sobreviver. Né? Então, ele era poliglota também, né? Sabia muitas línguas. Teve essa formação. Então, isso é importante a gente falar, que a formação jesuítica foi muito forte, né? Dentro da família, como você já comentou, a família irlandesa tem essa tradição católica, né? E isso é algo que ele se revela depois. Tem um dos textos dele, que é o retrato do artista quando jovem, que saiu em 1916, que ele retoma essa infância e adolescência em Dublin e faz essa... né, ele vai contra algumas das coisas que ele sofreu essa pressão durante sua formação. Né? Muito legal. E eu tenho algo curioso, assim, sobre Ulisses, né? E sobre a obra dele em geral, que em Ulisses ele faz essa correlação, né? Com a mitologia grega. E acho que a mensagem, assim, que ele traz muitas vezes é que a gente tem a nossa vida muito... tão impressionante às vezes como a de Ulisses, mas hoje em dia a gente não aprecia tanto isso.
Nossa, que então profundo. ele traz a vida de um cara normal ali, que é uma jornada grandiosa, assim, nesse âmbito social, né? Nesse âmbito de ser um cara, tipo, super comum ali, mas que, imagina, hoje até a gente tá lendo James Joyce até hoje porque ele fez esse retrato de um homem comum. Então ele tá falando assim, você não precisa ser um deus grego, aqui a vida da gente hoje é interessante mesmo. É gente que não dá valor à vida, né, muitas vezes. Aí que tá a beleza da literatura, né, Lucas? E quando eu tô meio bad, assim, essa é uma revelar aqui pro leitor, né? Tipo, ai meu Deus, hoje deu tudo errado, tô chateada com isso, com aquilo, não deu certo. Pega um livro, entra no portal da literatura, vai pra aquilo, ou põe fone de ouvido, vem escutar o leitor de ouvido, né? É a melhor saída, porque você vai realmente... É transposto pra um outro universo, né? Ele te manda pra outro lugar e te abre a cabeça pra coisas que você não tá enxergando, né? E com tudo isso, as obras dele foram consideradas inaugurais do modernismo ocidental na literatura, né? Então, é muito bacana. A gente tem o Dublinenses, que é o de conto, ele é também poeta. Livro de poesia em si, eu não achei, assim, com nome de livro de poesia. Ele chegou a lançar, né? Então você quer entrar na biografia? Vamos, estamos falando então. Já. Pode falar, se você sabe o nome. Eu tô organizando pra eu fazer o corte depois. Desculpa, editor, tô confundindo você todo. Vou fazer o corte pro YouTube, cortes no YouTube, youtube.com/leitura de ouvido, fica propaganda. Então vai. Então tá, biografia de... Eu ia falar biografia de Ulisses. A biografia de James Joyce. Nasceu no 2 do 2, achei muito legal isso, 2/2 de 1882. Então... Você inventou essa data. Não, é verdade, 2 de fevereiro de 1882, é o nascimento dele em Dublin, na Irlanda. Dublin, né? Só podia ser, porque outra curiosidade é que todas as obras do James Joyce se passam em Dublin, então era uma cidade que ele amava odiar e odiava amar, né? Muito bom. Ele falava muito, muito mal da cidade, muito bem dela também em várias obras, né? Muito legal. E ele morreu em 13 de janeiro de 1941. Morreu em Zurique, na Suíça, porque ele passou boa parte da vida exilado. E a gente vai explicar também isso aqui. Sim. Você conseguiu achar do que ele morreu? Sim. No fim da vida, e até quando ele estava finalizando aqui o projeto de Finding Gunn's Wake, ele estava com muitos problemas de visão. E ele passou por várias cirurgias oculares, né? E ele foi debilitando. Então, com 58 anos de vida, ele acabou morrendo. Olha. Mas ele tinha problema de visão mesmo. E fico pensando, alguém que entra, faz o espelho da mente, né? Fluxo de consciência, consegue transpor em palavras os sentimentos, que é algo super difícil, morre sem conseguir ver. Né? Tem aí um significado, assim, como com certeza. Beethoven, né? Morrer surdo. Profundíssimo. Esse é pra você pensar. Vamos continuar então Então, ele teve essa rígida formação por padres jesuítas, era então o filho mais velho de uma família de 10, né, que viveu nessa questão da pobreza, e ele acabou se rebelando, como a gente comentou, né, um pouco contra essa educação, mas ao mesmo tempo ele estudou inglês, francês e italiano na Universidade de Dublin. Depois ele participou inclusive de grupos de literatura e de teatro, foi para Paris em 1902, ali no início do século XX, começou a estudar medicina, a mãe dele morreu. Aí ele voltou para Irlanda. Ele escreveu Ulisses em Paris, não foi? Eu li alguma coisa que ele chegou até nem escrever Ulisses dentro da Irlanda, de Dublin. De tão bem que ele conhecia, ele descreveu tudo morando longe. E de novo eu fico pensando como o retrato mental devia ser algo muito forte. Ele devia... Porque ele descreve muito bem, inclusive, as próprias ruas, né? É alguém que vive a cidade, que come a cidade. É um movimento antropofágico gigantesco que devia existir dentro dele, assim, né? É verdade. É impressionantíssimo. Conhecia muito. Então, quando a mãe dele morre, ele volta para Irlanda, ele dá um pouco de aula para sobreviver, e depois ele vai para Paris e continua dando aula, daí de inglês. Ele não vai para... na Itália, em Trieste, na Itália, que ele dá essas aulas de inglês. Eu falei Paris antes e agora, então corrija a Itália. Falei errado. Tem dois filhos na Itália também, né, que ele teve, e deu nomes italianos até, um era o Giorgio, o outro eu não lembro, mas ele teve os filhos lá também. Então, aí ele é chamado de poeta porque as primeiras publicações dele foram poesias e eram mais conservadoras, né? Depois que então vem os Dublinenses, que é esse livro de contos que saiu em 1914, e
o retrato do artista quando jovem, que saiu 2 anos depois, e ainda tem esse terceiro romance, além de Ulisses, que saiu em 22, né? Tem o terceiro romance, que é Finding Gunn's Way, que ele morreu 2 anos depois que ele publicou. O que eu ia falar sobre Ulisses? Ano que vem, centenário, né? Centenário de da Ulisses publicação, ou do James Joyce? Da publicação de Ulisses, né? Sim. Que é 1922. Centenário de James Joyce. A gente tem bicentenário da Bido, que a gente tem de alguma coisa que a gente falou esses dias. A gente falou, mas que era importante. A gente tem de novo o centenário daí da Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. E o Ulisses saiu na Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, né? Claro que a gente pode imaginar que influenciou também, né? Os intelectuais brasileiros nessa época, certamente sim. E a obra dele, então, foi reconhecida como o maior romance do século XX, né? Isso foi algo que saiu ali nos anos 2000, né? Na virada do século. O maior romance do século XX, o segundo lugar perdeu longe, assim, porque todo mundo, nos 2 lados do Atlântico, os referendaram, não, esse é o romance do século, Ulisses. Ficou famoso no mundo todo, né? E também, para você ler esse livro, você tem que ter um outro livro só de anotação dele, né? Pra você entender tudo. Eu acho que o que a gente pode dizer do James Joyce, Lucas, é que a gente só fez um abre-alas dele hoje, sim, né? Sim, vamos trazer de novo. Inclusive, você comentou numa frase, né, dele, que era, resumidamente, que ele deu trabalho para os críticos e analistas ficarem descobrindo coisas na obra dele até hoje, né? Que ele colocou tanto mistério em Ulisses que para manter suficientemente ocupados os teóricos. Então aí fica a dica, se você é o filho mais velho de 10 irmãos, como que você faz para chamar atenção, né? Você se torna um dos melhores escritores de todos os tempos. E tem uma frase muito legal do Stephen Dedalus, que é o personagem ali de Ulisses, que é aqui, ó. Lê você. Um homem genial não comete erros. Stephen Dedalus. Esse é um personagem. Um dos personagens. Ulisses. Será que não comete erros? Gente, esse é o chacoalhão da vida. Será que existe um homem genial? Por falar nisso, eu não fui genial de não deixar prontos os apoiadores. Então deixa aí que enquanto eu vou fazendo a nossa propaganda. Então, se você está aqui com a gente até agora, muito obrigado por nos acompanhar aqui as nossas notas de rodapé. E se você quer nos apoiar nosso podcast e também apoiar a literatura, você pode fazer entrando em apoia.se/leitura de ouvido, que você pode contribuir com valor mensal, aí a partir do que seu bolso alcança, R$5 acima, mensalmente. E também você pode fazer Pix agora para Leitura de Ouvido, que é muito fácil, é pela chave leituradeouvido@gmail.com. Então você escolhe essa chave, você pode fazer aí um Pix para a gente também, do que você... Né? E pode ser um Pix único, não precisa ser mensal, né? Então essa é a oportunidade que a gente abre aí, essa portinhola. Isso aí, e se você... para você estar conosco e ter o seu nome aqui, isso neste mesmo. momento. E se você fazer isso também, a gente te coloca aqui junto com os nossos outros apoiadores do Leitura de Ouvido. Você tirou o status da conta agora antes de gravar pra ver se não tem gente pra citar aqui? Ai, meu Deus do céu, não. Mas então vamos começar pedindo desculpa. Não, a gente faz e daí, se eu verificar depois, eu volto a gravar e faço uma errata. Ok. Mas você vai entrar nos nossos apoiadores executivos aqui, produtores executivos do Leitura de Ouvido. A gente vai falar o seu nomezão aqui no final, que são eles: Adriana Mairink com a Infinita Lisboa, Anderson Luiz Fernandes, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Rinert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. E também siga-nos no Instagram lá, @leitura de ouvido, que a gente tá começando a postar clipezinhos também dos episódios. A gente também tem a nossa versão em vídeo no YouTube, né? Então vamos fazer o nosso canal no YouTube crescer, que é youtube.com/leitura de ouvido. Inclusive lá a gente tá postando todos os episódios também anteriores, né? Que a gente começou o canal depois de começar o podcast em áudio, né? Então a gente tá postando todos lá, que você pode nos acompanhar, ver as nossas fuças também em vídeo. Tô de cabelo novo hoje, gente. Vai lá ver. Pronto, fez a propaganda. Meu cabelo tá normal, mas vai lá ver daí. E a gente te vê na próxima leitura.
O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitos por mim, Lucas Piasecki. Essa é uma produção da Roca Studios. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga-nos também no Instagram, @Leitura de Ouvido. Você pode também assistir a todos os episódios de Leitura de Ouvido em nosso canal no YouTube, youtube.com/Leitura de Ouvido. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.